Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar aí de mais um filme envolvendo comida. Porque hoje a gente vai falar sobre A Banquet, que é um lançamento recente aí do Reino Unido de 2021. E quem vai falar com a gente sobre esse festival meio maluco é a Amanda Luvisotto, lá do Três Locadas. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, boa noite todo mundo, obrigada pelo convite. E estou super ansiosa pra falar sobre esse filme. E o filme de hoje, ele brinca aí com drama e terror também, dirigido pela Ruth Paxton, e o roteiro é do Justin Bull. O filme fala sobre a viúva Holly, ela é mãe de 2 filhas, e ela é radicalmente testada quando a sua filha adolescente Betsy experiencia uma profunda iluminação e insiste que seu corpo não é mais seu e está a serviço de um poder superior. Presa à sua nova fé, Betsy se recusa a comer, mas não perde peso. Em um dilema agonizante, dividido entre amor e o medo, Holly é forçada a confrontar os limites de suas próprias crenças. Foi a única sinopse que eu encontrei por aí, na verdade, eu ainda tive que traduzir ela também. Mas eu acho que entrega muita coisa. Quando eu fui, eu não tava sabendo de tudo isso, não. Nem eu. Meio triste que fale de tudo isso, assim, já de cara. Então, eu tenho evitado ler sinopse e ver trailer, porque eu não sei o que tá acontecendo, que eles resolveram contar os filmes, assim. Então, eu fui ver também no escuro e adorei. Mas entrega muito, de fato. E, assim, esse é o primeiro longa do diretor. Ela já tinha aí, se eu não me engano, uns 4 ou 5 curtas. Mas o roteiro foi apresentado a ela como um cruzamento entre O Bebê de Rosemary e Hereditário. Talvez a gente volte aí pra discutir isso depois, que eu não tenho muita certeza dessa comparação, mas o que realmente chamou a atenção dela foram os personagens. E já que eu falei aí de possíveis referências, ela comenta que como influência, ela teve uma forte conexão, digamos assim, com a filmografia do Ari Aster, do Robert Eggers e do Aronofsky, e puxou também ali uns conceitos estéticos do Melancolia e do Anticristo, do Lars von Trier, e também algumas pinturas de eu acho que ele é britânico, chamado Ken Curry. Se eu lembrar, vou colocar aí na galeria, eu achei bem impactante as pinturas dele, assim, trabalha muito com fundo vazio, tipo, é só focado, assim, em umas coisas meio bizarras, e aí atrás é tudo preto, e aí eu, reassistindo o filme, eu notei meio que um pouco dessas possíveis referências aí mesmo. É verdade. É muito escuro esse filme. Tipo, ele foca nos pontos de luz, né? Mas no geral, assim, ele é escurão mesmo. Não, e a câmera é extremamente fechada, tá sempre em close, são pouquíssimos planos abertos, assim. Você nem consegue ver o corpo dos personagens inteiro, é sempre focado no rosto, focado num pedaço do corpo, focado num pedaço do prato. São pouquíssimos planos abertos. Verdade. Sim. Mas então, por enquanto, sem spoiler, quais foram as nossas aí primeiras impressões do filme? Olha, eu gosto muito desse tipo de filme que aborda relações familiares entre mulheres, assim. Eu acho extremamente interessante. Mais à frente eu sei que a gente vai falar outras produções que nos remeteram ao filme, né? Mas, assim, me lembrou muito Relic, né? Que realmente essa coisa dessa tríade, avó, mãe, filha, é muito poderosa e eu acho que tem muito assunto para roteiro. E eu gostei muito, assim, eu gosto muito dessa nuance no terror de pode ser fantástico ou não, pode ser psicológico ou não, você entenda como quiser. Então, eu gostei bastante. Foi um filme que me fez pensar nas cenas, assim, depois de um tempo que eu tinha acabado de assistir. E gostei bastante. Eu ainda tô confusa se eu gostei desse filme. Talvez eu diga no final se foi mais um positivo do que negativo. Mas, assim, como são primeiras impressões, pode ser que abra aí minha cabeça pra coisas que eu não tenha entendido de fato. Que tiveram algumas coisas que pra mim ficaram um pouco soltas. Aí eu não sei se foi um problema meu mesmo de não ter captado alguma coisa, né? Porque eu peguei pra ver só uma vez, né? Ou se foi mesmo algo que não deu pra trabalhar muito bem no filme, meio que foi esquecido, digamos assim. Eu gosto das coisas com que ele trabalha, né? Como a Amanda falou, das relações familiares, a questão lá do distúrbio alimentar, as metáforas, né, também. Só que, eu não sei, ele me interessou muito até uma certa parte, e depois eu vi que
ele não tava indo pro caminho que eu tava esperando, aí eu meio que dei uma desanimada, sabe? Mas, né, quem sabe isso mude um pouco depois. Mas mais ou menos isso. Olha, eu entendo um pouco da sua dúvida, porque da primeira vez que eu assisti, eu tava, nossa, meu Deus, eu amei esse filme, eu estou fascinada, me deem mais filmes iguais. Só que aí, reassistindo hoje, eu acho que eu fui tentar ler ele mais pela outra perspectiva, como a Amanda falou aí, do psicológico, do sobrenatural, pra onde quer que a gente vai, você que sabe. Daí eu fui fazer esse exercício criativo mental, de tentar analisar mais sobre a outra ótica. E aí, dessa vez, eu fiquei com mais perguntas do que respostas. Não sei se porque na primeira vez eu tava muito mais querendo só saber o desfecho do que prestar atenção em detalhes em si, mas enfim, fiquei meio, vai dar pra discutir umas coisas aí. É questão do sobrenatural, tem uma coisa que me pega muito, que eu compro totalmente ele pro sobrenatural, mas assim, né, não vou falar muito do que é, pra não dar, né, spoiler, mas ele me deixou com muitos sentimentos confusos, conflitantes. Ora eu gostava, ora não. Eu sei que ele tem um ritmo mais lento e isso não é problema pra mim, né, porque tem muito filme desse estilo que eu gosto, né, mas esse, ao mesmo tempo que eu fiquei ali focada no filme inteiro, sem nenhuma distração, ele conseguiu me prender, né, não necessariamente foi tão positivo, por mais que tenha acontecido isso, sabe, que ele instiga, mas eu acho que pra mim foi um pouco decepcionante algumas coisas. Eu tive um pouco a sensação, não sei se é o que aconteceu com você, Isabela, assim, o primeiro ato é muito bom, o segundo ato desenvolve bem, o terceiro podia ter fechado melhor. Parece que ela queria mais tempo de tela pra contar e desenvolver a história e não teve, então algumas coisas ficaram meio corridas, meio mal amarradas. Assim, ok, fica no subentendido, mas podia ter sido desenvolvido melhor, sem dúvidas, isso eu concordo com você. Eu senti um pouco disso também nesse ato final, porque às vezes eu começo a devagar muito, nem sempre é um problema do filme, às vezes é um problema meu, obviamente, mas eu notei que nas duas vezes foi mais ou menos no mesmo tempo do filme, assim, que ele meio que me perde e minha cabeça vai pra outro lugar. O que aconteceu no final, que nem você falou, né, que você saiu do filme, tipo, nossa, que filme foda. Eu fui ao contrário, eu fiquei tipo, tá, eu não saí fascinada, sabe, eu não me deu aquela, meu Deus, caralho. Sei. Não, sabe, foi, tá, beleza, e agora? Será que eu consegui absorver tudo? Provavelmente não. Até agora eu tenho certeza que eu não peguei muita coisa também, mas tudo bem. Tem 3 cabeças aqui, vamos tentar, né? Na conclusão a gente chega, não tem a menor dúvida. Eu só queria, assim, comentar uma coisa, né? Eu até li, vocês falaram também que o roteiro ele foi apresentado para a diretora como um cruzamento de Bebê de Rosemary e Hereditário. Não sei se eu concordo muito bem com isso, não. Só se eu não peguei algum contexto da menina ali, entendeu? Porque assim, se alguém for assistir pensando que vai encontrar isso, não vá. Não assista, exato. É bom avisar, real. Antes do spoiler, é bom avisar isso. Porque assim, eu achei um bom filme, mas se você pensar, nossa, eu vou ver um filme super Aronofsky, super Bebê de Rosemary, super Hereditário. Não é, outra pegada, assim. Então eu acho que isso é importante, porque senão a pessoa pode até se frustrar, né? Talvez se eu tivesse lido antes, eu tivesse ficado mais frustrada, assim. Eu acho que é muito ruim ficar comparando com obras muito conhecidas. Sempre é ruim. Embora tenha vezes que pode até parecer, mas eu acho que pra vender um filme, eu não sou a parceira desse marketing. Então, porque você vende, mas aí a galera sai frustrada, porque querendo ou não, criam certas expectativas, né? Exato. Mas o que eu noto muito é que, assim, envolve maternidade, vamos falar do Bebê de Rosemary, e Hereditário, eu sinto que foi envolvido aí por essa questão dessa tríade, que a gente tem ali as 3 gerações de mulheres. Assim, é só nisso que eu consigo apontar alguma coisa. É verdade. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Eu acho, assim, que a questão da relação familiar e principalmente da sanidade dessas relações e da qualidade dessas relações é o grande trunfo do filme como um todo. Talvez por isso eu não tenha comprado muito a ideia do sobrenatural. Eu fiquei muito presa à questão psicológica, assim, né, das relações, de como elas se comportam. É uma coisa engraçada, porque a dinâmica com as 2 filhas é completamente diferente. Eu fiquei muito pensativa com relação
relação a isso. E o que eu gosto do filme, isso é uma coisa que eu tenho que dar um ponto super positivo pra ele. A fotografia do filme é maravilhosa, assim, é exemplar. Eu adorei a fotografia do filme. Me lembrou muito aquele filme Swallow, que é aquela coisa de paletas mais frias, né? Aí vem um ponto quente, assim, pra exaltar. Eu gostei muito. É porque assim, eu sou arquiteta de formação, então a pessoa também olha essas coisas, né? Ah, legal. Composição cinematográfica da coisa, né? É, exatamente. Então, assim, isso me chama muita atenção. E eu gostei de como, assim, o figurino, o cenário tava compondo a história, né? Então, isso pra mim, eu achei que foi um ponto super positivo, assim, bem estudado. E lógico, né? Somos aqui 3 mulheres num podcast, não dá pra falar de como é importante você ter um núcleo praticamente formado por mulheres, assim, né? Sim. O papel principal, coadjuvante. Assim, você tem uma ou outra presença masculina, mas é ínfima. É um filme, pode até ter sido escrito por um homem, mas dirigido por uma mulher e feito com mulheres. E eu acho que dialoga com mulheres também. Principalmente envolvendo essa coisa alimentar. Eu acho que é um filme feminino. Assim, a palavra é essa. Um filme feminino. E eu acho interessante que praticamente todo o núcleo principal seja só mulher, porque daí, querendo ou não, a gente meio que descarta a questão de poder de gênero. Então a gente vai estudar muito mais a natureza dessas relações pelos papéis que elas assumem ali dentro daquelas dinâmicas, né? Tipo, ver quase um comportamento feminino de maneira crua. Quando a gente descarta o masculino dessa situação, ele já não é mais relevante e a gente já não vai ver as coisas circulando ao redor dele. Tipo, são só aquelas mulheres mesmo no seu habitat natural, digamos. Não faz falta também, eu acho. É que assim, o pai está lá doente e tal, e eu achei que focou bastante naquele momento, né, porque precisava mostrar a Betsy vendo a situação, né, pra gente entender também depois algumas coisas. Só que eu achei que focou um pouco além até do que precisava aquela cena inicial. Eu tava esperando alguma coisa que ia depois voltar no cara, voltar no pai. Eu não sei explicar, mas eu achei que ele focou além do que precisava. Só que depois a gente vê que a figura masculina que aparece ali é mais o namorado da Betsy, e ele é meio, tipo, foda-se, sabe? Não teria muita diferença se ele não tivesse ali. Ela poderia ter ido ali na festa e acontecido qualquer coisa ali com ela, porque o cara ali não tem muita importância. Não tem mesmo, não. Acho que nenhum dos caras que aparece tem importância no filme. Assim, eu gosto um pouco da cena inicial que você falou que sente que o Cocô estendeu muito a cena pra depois não trabalhar isso. Nossa, eu adoro. Desculpa te interromper, mas eu adorei a cena inicial. Não, eu gostei, só que ela me criou uma expectativa a mais de alguma coisa, assim, eu tava esperando, eu não sei explicar, mas eu acho que é porque eu achei ela longa, não que eu não tenha gostado, eu gostei também, foi bem intensa, né? Não, então, eu gosto justamente por isso, porque eu sinto que cria uma possível expectativa quando a gente vai sem saber nada sobre o filme, de que de repente ia perdurar ali mais naquela relação delas lidando com a doença do pai. Então quando você pega e mata ele no seu filme, depois daquela cena, querendo ou não, muito densa, você fica meio que eu posso esperar disso agora, sabe? Eu senti que foi uma brincadeira até quase inteligente de expectativa mesmo, de criar e vou quebrar aqui e agora você tá sem chão. Entendi. Eu acho, assim, que foi um prólogo, né? Pra apresentar muito do que originou, ou do que pelo menos enfatizou, né? Pesou na relação da Holly com a Betsy. Porque, assim, a Isabela até comentou, né? É muito importante que a gente entenda como a Betsy viu o pai morrer, né? Mas aquela cena me disse muito sobre a Holly também, porque ela é extremamente metódica, uma pessoa extremamente limpa, extremamente controladora, extremamente organizada e muito devota ao marido, aquele marido já, coitado, né? Cadavérico, assim, já não tinha mais do que dar, coitado, e sofrendo muito, e ela tá lá, não, e vamos, assim, uma pessoa muito devota à família, você vê que, assim, é da personalidade dela. E uma coisa que me chamou muita atenção de cara é assim, gente, essa mulher é tão organizada, tão controladora, tipo, não tem uma poeira no cenário, não tá tudo num lugar perfeito, assim, tudo em eixo, e aí, como é que essa mulher me esquece pra trás uma água sanitária? Eu até comecei a me questionar se não tinha sido de propósito, mas, lógico, com o decorrer do filme a gente entende que não. Mas, assim, eu acho que toda a raiz da questão alimentar do filme começa ali. Pra mim, assim, é crucial aquela cena ali. O suicídio do pai ser ingerindo alguma coisa que a mãe deixou pra trás, e aquela obsessão dela de sempre tá fazendo comida, muita comida, muita comida, muita comida. Ela tá sempre cozinhando nas cenas, e aí vem a câmera e foca na comida. Eu acho que foi, assim, um prólogo pra gente entender o que viria depois, né? Então, eu gosto dessa cena por isso. Mas também concordo que ela podia ter sido um pouquinho menor, mas talvez se ela fosse menor, ela não teria enfatizado tanto, assim, uma certa psicose da Holly, sabe? Assim, de quero tudo limpo, tudo arrumado. Então, achei isso importante. Aquele negócio da água sanitária que você
falou, eu só justifico ela ter esquecido porque ela tava atrás da cadeira. Aí, eu não sei, do ângulo que ela tava ali, realmente ficava escondida, sabe? Verdade, ela tava limpando, verdade. Daí eu também fiquei pensando nisso. Nossa, né, ela tava limpando ali e daí o cara ingeriu o negócio. Só que aí, depois que eu vi que tava num lugarzinho, assim, meio estratégico, sabe? Daí eu fiquei pensando, é possível, realmente. Mas eu também não sei se é uma coisa que você pensa que vai acontecer. Não, zero você pensa. Você demora até entender o que tá acontecendo, na verdade. Até porque a cena tem uma coisa meio, né, daquele shake que ela tá batendo. Então, assim, você demora a entender o que tá acontecendo de fato, né? Uhum. E eu acho que aquela cena foi muito assim, que é aquilo que a gente tava falando, né? Mulheres e seu habitat natural. Mas o que acontece com uma casa unicamente formada por mulheres quando você tira a única figura masculina que tinha na casa? E que provavelmente dominava a rotina daquela casa, dado que ele tava doente, que a mãe cuidava e etc. Uhum. Então, como elas vão reagir? Se relacionar com elas, né? Elas não têm muita relação uma com a outra, elas são muito solitárias nos espaços delas mesmas, assim, né? Muito pouca troca. Uhum. E como o luto vai ser lidado, né? Quase um experimento, entre aspas, assim. Mas eu achei muito importante isso, porque ao mesmo tempo que ele não foca, como a gente falou, a figura masculina não tem tanta importância, mas antes talvez tivesse. Então, o que acontece com aquelas mulheres quando você elimina a figura masculina, sabe? Então, eu achei isso muito legal. Bem pensado, assim, em termos de roteiro. Eu gostei também de ficar vendo muito as expressões faciais da atriz que fez a Holly nessa primeira cena, assim, principalmente revendo o filme, né? Que eu senti muito nela é de muito sofrimento, de muita exaustão, mas eu me recomponho, assim, em questão de segundos no primeiro momento que alguém próximo de mim vai precisar de alguma ajuda, e eu vou fingir que tá tudo bem, e eu vou ser o mais calorosa possível com essa pessoa. Tipo, ela é muito daquela de dar demais tudo que ela tem e tudo que às vezes nem deveria estar entregando, sabe? Uhum. Eu fiquei reparando muito nessas mudanças, assim, quase drásticas de expressões faciais mesmo. Sim, e a gente vai entender muito a Holly como um todo quando tem a entrada da avó, né, da mãe da Holly, né? Eu acho que mais impactante pra mim, inclusive, até do que a relação da Holly com a Betsy, foi a relação da Holly com a própria mãe, porque aí você entende por que a relação com a Betsy é da forma que é, assim. Uhum. Você entende, assim, de onde veio aquela compulsão, aquela vontade do eu não vou ser igual a minha mãe, eu vou fazer diferente, né? Você vê que ela foi criada assim, a mãe dela não era uma mãe extremamente maternal, a pessoa muito prática, tipo, a menina tá falando besteira interna numa clínica. Não quer comer, força, entendeu? É a pessoa extremamente prática e sem sentimentos, assim, sem empatia. Ela até tem um momento de empatia com a filha mais nova, porque também, coitada, alguém precisava ter, né? Mas assim, você vê o que faltou pra Holly, provavelmente, ela quer dar em excesso pra filha, então aquela resistência dela mesma, tipo, não, eu não vou fazer igual a minha mãe, eu não vou ser essa pessoa, minha mãe foi a pior mãe do mundo e eu quero ser a melhor mãe do mundo, e pra eu ser a melhor mãe do mundo eu preciso ser o extremo oposto da minha mãe. Não sei se vocês repararam isso, uma coisa que eu achei extremamente interessante, o figurino das duas era sempre oposto, a avó tava sempre de preto e a Holly tava sempre de branco, com roupas claras. Nossa, eu não reparei. Né? Então, isso acentuou muito, assim, eu gostei muito desse detalhe de figurino, sabe? E uma pergunta, vocês acham que essa relação entre a mãe e as filhas, né, que ela tem a filha favorita e tal, vocês acham que isso foi construído depois do suicídio do pai? Por conta ali dela ter visto e a mãe, né, achar que por ela ter visto, ela teve que amparar mais a filha, digamos assim? Ou é uma coisa que sempre esteve entre elas? Eu acho que sempre esteve a questão da perda do pai, só foi um potencializador. Porque se a gente pegar naquela primeira dinâmica, quando começa o filme de verdade, né? Que a gente vê que a Holly traz a Isabelle do dentista e ela já tá reclamando da filha, e aí a Betsy chega, tipo, toda meio carinhosa, assim. Parece que é esse tipo de relação mesmo, assim, dela tá brigando às vezes com a Isabelle, provavelmente por a Isabelle não ser o tipo de pessoa que tá muito dentro do controle dela, talvez, ou então que esteja fora das expectativas que ela tinha criado pra essa filha, sabe? Sim. Me pareceu, assim, que a dinâmica era diferente. Não sei se a questão de favoritismo, de fato, piorou, não só com o luto, mas também com o agravamento da situação da Betsy, mas já me parecia desmedido. E quando a Betsy começa a piorar, né, e tal, isso fica mais ainda evidente, porque o pouco de atenção que ela dava pra Isabelle simplesmente sumiu, né? Ela não prestava mais atenção em nada que a menina fazia, né? E se estressava também com tudo. É verdade. Eu tenho a sensação de que a Holly era o tipo de pessoa / personagem que ela é tipo uma cuidadora. Quem tá demandando
pedindo mais atenção e cuidado dela vai ser o favorito dela. Eu até acho e concordo que era uma relação construída de antes, assim. Tem uma cena que pra mim ficou explícito que ela conta, quando a gente foi comprar essa casa, seu pai entrou aqui e falou, esse quarto vai ser o quarto da Betsy. Então, assim, é o início da vida dela com o marido, né, da vida dela adulta, da vida dela sem a mãe. Então, assim, de tudo que ela tinha projetado, da maternidade dela, né, assim. E fora a frase clássica, né, você é minha garota especial. Então, eu acho que isso até já vinha sendo construído antes, mas à medida que a filha vai ficando cada vez mais dependente de cuidados, ela cresce. E sabe aquelas pessoas que crescem em momentos de crise, assim? Eu tenho a sensação de que a Holly era um pouco assim. Ela cria um objetivo, sabe? Ela ganha um objetivo, ela ganha força. Me lembrou muito, não sei se vocês assistiram essa série, Objetos Cortantes, da HBO. Sim. Eu não vi. Ai, veja, é maravilhosa, assim. Lê o livro primeiro e vê a série depois. Opa, vou anotar aqui, o livro é mais interessante. O livro é da Gillian Flynn, é maravilhoso, e a série é da HBO, é com a Amy Adams também, e a Patricia Clarkson, estão sensacionais. Interessante. Então, não dando spoilers, já que, né, é bem essa coisa meio do cuidado quase doentio, sabe? Da pessoa, assim, ter prazer em cuidar. Não prazer em cuidar, tipo, nossa, que bom, tô fazendo alguma coisa pela minha filha. Não. É, nossa, como eu sou útil, eu tenho um motivo agora de existência, eu tenho um objetivo, eu preciso cuidar da minha filha. Tanto que ela abre mão da outra filha, de tudo, e entra na onda da Betsy. Tá bom, filha, o que você me pediu eu vou fazer. E é isso aí. E ainda tem um contexto maior, porque ela presenciou porque ela não tava na hora ali, mas o marido dela morreu sob cuidados dela, né? Então... Exato! É meio que isso não pode acontecer de novo, sabe? E uma coisa que eu fiquei pensando também é que, assim, eu não sei como é que é o sistema médico, o SUS do Reino Unido, mas tinha muito uma questão ali, como eu falei, do negócio do dentista, de tipo, meu Deus, ela vai fundar a gente querendo um aparelho dental que seja invisível, que não sei o que lá. Mas depois eu fiquei pensando o quanto que ela não deve ter gastado de médico com a Betsy, mas ela não podia pagar o aparelho da Isabelle, tipo, é literalmente assim, largando de mão total de um lado pra sanar só uma das filhas mesmo. Uma coincidência até, você falou isso do sistema de saúde, né? E também a questão de dentista e tal, esses dias eu vi uma menina falando que é muito caro o tratamento dentário na Europa, tanto é que tem gente que vem pra cá se tratar no Brasil. É muito mais barato fazer as coisas aqui, sabe? E também cultural, lá eles não usam de fato aparelho, eles não ligam muito pra essa questão, assim, de dente, assim, na Europa como um todo, né? É bem engraçado de observar, assim. Eu acho que se tornou uma coisa mais cultural por ser caro, eu acho, não sei, porque, né? Possível. Vou ter que aceitar que eu tenho dinheiro pra comprar o negócio, então vou aceitar o meu dente torto mesmo, foda-se. Eu não sei, porque assim, fui poucas vezes, mas eu tenho a sensação lá de que eles fumam muito mais do que a gente aqui no Brasil, e lá cigarro é uma coisa extremamente cara, né? É muito caro e de propósito é caro, justamente para as pessoas não consumirem tanto, mas assim, as pessoas fumam muito. Eu ficava, gente, como é que pode, assim, as pessoas realmente gastam, sei lá, 10, 11 euros num maço de cigarro, sabe? Então, pode ser isso, mas lógico, tem o fator do dinheiro e tem uma coisa também de não querer ser colonizado, entre aspas, pela imagem americana, né? Porque o Brasil segue muito a imagem americana, e a imagem americana é essa coisa, dentinho branco, perfeito, aquele dente quase de mentex que as pessoas estão colocando agora, né? Aquela lente. Então, eu acho que tem um pouco de não seguir esse padrão, talvez. Mas já emendando aqui só uma coisa que vocês falaram e que eu achei importante e que me incomodou no filme, eu achei que a questão financeira é muito jogada. Você vê que tem uma preocupação dela com o dinheiro, você vê que tá acabando o dinheiro, você vê ela tentando resgatar o dinheiro do banco, que ela tá com problema de dinheiro, mas isso fica solto. E ao mesmo tempo a mãe o tempo inteiro falando dinheiro não é o problema, dinheiro não é o problema, dinheiro não é o problema, e você fica, assim, é pra entender que ela não quer o dinheiro da mãe, beleza. Mas isso fica super jogado, você não entende como é que elas estão morando naquela casa maravilhosa e enorme, como é que elas estão se mantendo, como é que elas continuam comprando aquelas comidas maravilhosas e etc, assim. Eu achei que isso foi introduzido, mas ficou completamente solto no filme. Parece que ela tenta manter um padrão de vida ali, não quer sair desse padrão, mas meio que precisa, né, sei lá. Porque, como você falou, as finanças estavam acabando, mas não fica muito certo por quê, né, e o que acontece ali. E também dá a entender que a Holly não trabalha, dona de casa, né, também tem isso. Mas, sabe uma coisa que eu acho que não é um problema só desse filme, mas eu acho que às vezes diretores, roteiristas de maneira geral, eles esquecem do como hoje em dia o seu filme pode atingir diferentes culturas. E daí, além dessa questão de que a parte financeira do filme fica muito abstrato, também fica abstrato porque é uma cultura completamente diferente, que uma casa daquele nível aqui seria, caralho, nem classe média conseguiria uma casa daquela, sabe? Tem que estar ainda mais acima.
cima. Então, assim, não é uma crítica especificamente só ao filme, mas eu acho que às vezes eles esquecem de que nem todo mundo que vai assistir seu filme vai entender o que tá acontecendo, sabe? E a parte financeira, no caso, tem muito peso nisso. E às vezes, eu não tenho certeza, mas pode ser que aquela casa lá não seja considerada uma casa de rico lá, seja uma casa classe média, aí a gente tá achando que, pô, elas têm maior grana e... Então, não, às vezes a casa que não é, né, padrão. Então. Não, olha só, aquela casa ali, com certeza. Eu parto do princípio que elas estão nos arredores de Londres ali, né? Elas não estão exatamente em Londres, mas elas estão em algum subúrbio ali no entorno. Gente, aquilo ali é caro, com certeza. Menor dúvida. Menor dúvida. Assim, a sensação que me dá é que elas têm um alto padrão de vida, assim. Provavelmente até o falecimento do pai, né? As filhas fazem várias atividades, ela pode escolher pra qual universidade ela queria ir, pra aplicar. Eu acho que até tinha um nível alto, assim, financeiro. E até o que me surpreendeu depois quando ela começa a passar por dificuldades. Aliás, isso é uma coisa que é importante falar. Eu achei que as linhas temporais do filme são um pouquinho confusas. Você nunca sabe se passou um dia, uma semana, um mês, 3 meses, assim. Você demora a entender a elasticidade da linha temporal. Então, assim, quando ela começa a ter dificuldade financeira, você não sabe se faz 6 meses que o pai morreu, se faz 1 ano, sabe? Eu achei isso meio solto, assim. Podia ter amarrado um pouco melhor, assim, essa questão da temporalidade dentro do filme mesmo. Até porque, durante esse período todo, a menina tá sem comer, né? Então, assim, podia ter sido melhor amarrado. Como é que você tá viva? Eu não peguei o tempo também que aconteceu o suicídio do pai e o momento que começa, né, de fato, a dinâmica delas ali e tudo mais, né? A única coisa que dá pra ter uma noção, na verdade, ali do tempo é o caderninho que ela anota o peso da menina. Né? Você vê que, tipo, é muita página, né? Muitos dias se passaram, mas quantos não se sabe. Uma coisa é certa que ela ficou 6 meses, porque tem uma hora que aparece. É a única colocação de tempo no filme que aparece lá, 6 meses. Ah, é verdade. Eu lembro de uma coisa de 6 meses. E tem alguma hora que ela fala com uma vizinha, quando ela tá esperando a Isabelle patinar no gelo, que ela fala assim, já tem 1 mês do acontecido, alguma coisa do tipo. Tá por volta de 1 mês, entendeu? A vizinha fala. Então, talvez... Mas também, assim, não é nada muito exato. A questão do tempo realmente não foi muito o foco ali, não. Sim. E falando, né, desse tempo que ela ficou sem comer. E ela não perde peso. Por isso que eu consegui justificar um pouco o sobrenatural do filme. Porque como que isso seria possível, né? Não sei. Mas então, você não viu no final que a balança tava parada no mesmo número? Ah, é verdade, é verdade. Foi ali que acabou comigo. Na hora que mostrou a balança, eu falei, filha da mãe. Mas é que a aparência dela não mudou também, né? Não mudava. Não mudava, de fato, assim. Né? Aí também tem isso. Eu fiquei um pouco... tá, e agora? No que acreditar? Não sei. Não, se ela tava muito abatida, ela vai ficando, né, com umas olheiras profundas, assim, e mais, né, abatida. Mas, assim, não tava extremamente magra. Que, por um lado, eu acho até bom, porque a gente associa muito essa coisa de transtorno alimentar com pessoas extremamente magras, né? E não é. Às vezes a pessoa aparenta não tá doente e tá doente, né? Tá passando por um transtorno. Então, talvez tenha sido até um ponto positivo. Me veio agora isso à cabeça, mas pensando por esse lado, sim. Eu sigo 2 moças que falam mesmo abertamente, assim, a público, que já sofreram com anorexia e bulimia, e às vezes posta foto da época, sabe? Aí às vezes eu fico analisando, você percebe que a pessoa tá magra, sim, mas nem sempre parece aquela coisa que você já associa essa imagem realmente que você tem. Inclusive, às vezes é próxima de gente que você conhece, ou então de gente que tá na mídia e tudo mais, e você fica, será que essas pessoas estão passando por anorexia também, sabe? Porque quebra um pouco aquela imagem, nem sempre é assim, né? E que até se a gente for levar em consideração, porque eu acho que o final ali, pra mim, e eu imagino que pra vocês também, você pode ler o filme de 2 formas, né? Você pode ler o filme que, de fato, ela teve uma experiência sobrenatural, foi possuída por algum demônio e tá vindo o apocalipse, né? Você pode fazer essa leitura, mas, pra mim, a dinâmica das relações e alguns pequenos detalhes, tipo essa história da balança que tava presa no número, acho que era o 6, que sempre apontava. 9, perdão. Eu não consegui não ver aquilo como todo um, entre aspas, delírio psicológico, assim, de como aquelas mulheres colocadas sob pressão, elas já tinham um histórico de transtorno mental na família, passaram por coisas super pesadas, né, assim, luto, doença do pai, suicídio do pai, todo mundo ali tava com alguma questão de transformação que não queria, né, transformação da vida. A Holly tinha que aprender a gerenciar a casa como um todo, e as filhas também, a parentalidade das filhas seria toda dela, no caso. A Betsy não sabia o que queria fazer da vida, tinha que resolver se ia pra faculdade, se não ia pra faculdade, não sabia que curso fazer,
fazer, não gostava de nada, né? Uhum. Eu acho que a Isabelle tá naquele ponto que você tá pré-adolescente e você vira adolescente, sabe? Bem assim, tô deixando o meu lado infantil, porque ela vai até mudando ao longo do filme, né? As roupas, o jeito, ela indo pra festa e tal, amadurecendo. Então eu acho que é o que acontece quando 3 mulheres são colocadas sob muita pressão, e aquela câmera sufocante que toda hora focava nas reações, focava nas emoções, no olhar, na mão e tal. A impressão dessa dinâmica psicológica ali delas ficou muito mais forte do que a parte fantástica. E é uma pena, porque a parte fantástica também seria ótima. E é ótima, é bem construída. Mas assim, tem algumas coisas que me incomodaram. Assim, sempre tem uma droga ou entorpecente envolvido quando elas estão tendo alguma experiência. A Betsy tinha supostamente cheirado álcool em pó, né? Que os amigos zoam ela, dão pra ela e já tava lá bebendo há horas. A Holly, quando vê, também tá bebendo um drink lá, que eu não entendo que drink que ela tá fazendo, mas tá lá bebendo. Então, assim, deixa dúbio mesmo, assim, é meio que você decide. Você quer acreditar que tá tendo realmente um problema, ok. Você quer achar que foi um surto e todo mundo embarcou no surto ali, dá pra ser também, entendeu? Então, eu gosto disso, mas eu acho que podia ter sido melhor amarrado, talvez. Eu gosto de dúbio, mas eu gosto quando daí os dois lados fecham melhor. Porque assim, quando você fala do lado psicológico, me ganha mais, sabe? Se eu for pra pensar nesse filme só por esse lado que você falou, que você interpreta, eu gostei mais. Agora, pra mim, o lado fantástico, o sobrenatural, ficou meio solto. Porque lá tem uma hora que a avó joga um folclore japonês lá da boca. Eu achei que ia virar maligno. Eu falei, Jesus, eu já vi esse filme. Eu lembrei daquele filme do Lar das Crianças Peculiares, que a menina tem uma boquinha na nuca. Também. Então, assim, eu pensei, nossa, será que tem alguma coisa a ver com isso? Aí depois a mulher sonha, né? Que tem aquela cena bem grotesca, assim, bem esquisita, que eu gostei bastante. Só que daí depois meio que, ok, isso é meio que deixar de lado. Aí tem questão da lua vermelha, que eu também não consegui entender. Porque ela vê a lua, depois a mãe vê também. Aí eu fiquei, não consegui fazer nenhuma ligação, assim, com o que tava acontecendo ali. Então eu fiquei um pouco perdida com a parte sobrenatural. E daí aquela hora que vocês falaram, né, que eu até falei da balança e tal. Beleza, deu pra justificar, né, como a Amanda falou. Mas essas outras coisas eu fiquei meio, não sei, não consegui captar, sabe? Pra mim é as duas coisas. Assim, a parte, entre muitas aspas, sobrenatural, eu tava lendo como essas alucinações de grandeza, de religiosidades e tudo mais. Eu até não estranharia se ela realmente estivesse numa certa abstinência de tudo, porque por mais que seja raro, principalmente aqui no Ocidente, mas não é tão difícil você encontrar pessoas que se abstêm de tudo e às vezes daquelas, eu não sei se é meditação. Sim, tem na Índia aqueles monges que ficam na mesma posição durante meses. Isso, e sem comer e tudo mais. E aí eu tava pegando muito nesse lado, ainda mais que eu fiz algumas ligações, talvez algumas iconografias católicas, assim, até porque o pôster remete muito a Pietà, né, da mãe segurando o bebê, assim, e eu não sei, tinha algumas falas da Betsy que parecia muito esse discurso de profeta, de estou preparando, estou sendo iluminada, e puxando um pouco pra essa figura materna santificada quase, né, quando ela começa a falar de, não, porque isso só foi possível por causa de você, por causa do seu amor, por causa da sua devoção. Então, assim, eu acredito que a Betsy estava acreditando em tudo que ela estava falando, mas só que ao mesmo tempo consigo notar os reflexos na realidade disso, né, dos transtornos, né, dela estar sem se alimentar e de ser realmente um reflexo de todo o trauma, daquela dinâmica que elas estavam passando, do sofrimento que elas passaram. Então, enfim, eu acabei que fazendo uma mistureba de tudo junto ao mesmo tempo. O que eu não consigo decidir é realmente o final, se aconteceu alguma coisa ou não. Então, eu não sei se vocês assistiram, ia ser até o filme que eu ia indicar. O filme me lembrou muito Saint Maud. Sim, Mas sim, muito, sim. eu não sei se a diretora ou roteirista chegaram a ter algum contato com o material de Saint Maud antes de fazer o filme, mas assim, os finais são praticamente idênticos, dadas as suas histórias e proporções. Então eu entendo essa parte religiosa, que você falou, também concordo com isso, assim, a coisa da posição da cama também tem uma pegada até meio exorcista ali, né? Eu também achei, da coisa católica e tal. E no caso até, como o filme é britânico, né, a maioria é protestante, mas essa coisa religiosa é muito forte. Eu acho assim, a avó era um elemento de puxar pra realidade, assim, puxar pra realidade que eu digo, ela puxava pra parte prática. Ela tirava do fantástico. Aquelas coisas que ela falava, até nesse diálogo que ela conta, a lenda, agora eu esqueci o nome da lenda, Takuchiona, que ela conta
conta a lenda e tal, e aí a mãe vira pra ela, você quer dizer que a minha filha tá possuída por um diabo? Ela, não, ela tá possuída por essa família. Tipo, o que ela tá apresentando é um reflexo de tudo que vocês estão passando e passaram e por aí vai. E tem um diálogo dela com a Betsy também que eu achei muito esclarecedor, e foi aquela hora que eu comprei a parte psicológica da trama, assim, que ela vira e fala, lembra quando você era criança e você queria tal coisa e você fingiu tal coisa pra conseguir e tal, e depois você virou pra mim e falou. Então, assim, deixa claro que a Betsy tinha uma coisa meio manipuladora, talvez, sabe? Uma coisa psicológica ali meio afetada, entendeu? Assim, que colocada sobre muita pressão. Imagina, gente, perder o pai, ver o pai se suicidando. Pô, 3º ano de colégio, decidir faculdade, decidir profissão, namorado, assim, eles têm muito acesso às drogas. Ficou claro que ela era uma adolescente que se drogava, senão ela não teria cheirado o negócio ali, enfim. Eu acho que aquilo pode ter levado ela a um breakdown mesmo. É bem o que a Monique falou. Ela tava acreditando naquilo ali. Eu não tenho a menor dúvida. Ela criou uma realidade paralela pra não ter que lidar com as questões que ela tinha que lidar naquele momento, que eram muitas, né? Eu acredito piamente que ela acreditava naquilo e embarcou naquilo. E por outro lado, a mãe acaba entrando também no delírio. E eu acho que, assim, o ponto crucial da entrada da mãe no delírio é a hora que ela fala, o papai se diz que sente muito. Porque aí ela comprou um negócio, que livrou ela de uma culpa que ela carregava. Então, não sei, assim, eu gosto das duas linhas, mas como vocês disseram, eu acho que a linha fantástica do sobrenatural podia ter sido melhor explorada para que ela ficasse tão bem embasada quanto a linha psicológica. E eu acho que a personagem da avó desequilibra um pouco essa, entre aspas, disputa, porque ela tá toda hora trazendo pra realidade, assim, tá toda hora puxando pra, você fazia isso, você foi internada, olha o histórico. Então eu acho que a avó, ela desequilibra a balança. Mas se a gente pensar na parte fantástica, eu acho ótimo também, mas eu não consigo não ler o filme sem ser pela questão psicológica ali. Realmente surtos, delírios e transtornos, entendeu? Eu acho que eram relações doentes, Questionamentos, né? luto, pressão, acho que tem tanta coisa ali pra realmente, assim, elas estavam num caldeirão, né, de sentimento ali. Então, eu só fiquei feliz a hora que a Isabelle foi embora com a avó. Falei, que bom que essa menina tá indo embora. Glória. Tá salva. Exatamente isso. Eu falei, nossa, vai embora daí, pelo amor de Deus. Vai enquanto é tempo. Então, 2 coisas. Uma foi a questão do propósito da Betsy. Ela não tava achando nada que interessasse ela no futuro dela ali. E aí eu vejo como essa questão, um propósito na vida dela, que ela achou, certamente, mas aí envolve também a questão do jejum, que nem a Monique falou, que tem lugares que as pessoas fazem e pode ser um negócio extremamente religioso. Só que, assim, o não comer pra gente aqui, pra uma família, assim, que se reúne na mesa pra jantar e tal, enfim, o não comer é uma coisa muito séria, não só porque você precisa comer, né, mas porque é meio que uma quebra de estrutura familiar, assim, era uma família ali que sentava pra comer na mesa, aí a menina já não come mais, sabe? Então é uma coisa meio... extrema. Parece que a comida que geralmente une as pessoas nas festividades, enfim, nas coisas, não tá mais ali pra ela, sabe? É uma coisa a menos na vida dela. O fato dela não comer acentuava como ela tava em desequilíbrio com o resto das pessoas que estavam ali na mesa, né? Exato. Por mais que você tá ali com as pessoas, não é a mesma coisa, sabe? Não sei, é estranho. Você tá só ali sentado. E não tá também interagindo, também tem aquela questão, né? Não é que nem, não, eu tô com fome, mas vou sentar aqui pra conversar com vocês. Não, ela não tava mais sendo o que ela era mesmo. E ela até falou, né? Você já parou pra pensar que agora essa pode ser eu, né? Ela fala uma hora com a mãe e tal. Não, e eu acho a Holly e a Isabelle, elas têm reações opostas a esse jejum forçado da Betsy, né? A Holly até no início tenta, né? Tem aquela cena que me deu uma agonia das ervilhas, dela botando as ervilhas, e aquilo foi me dando uma agonia. Nossa, sim. Mas assim, você vê que depois ela, ela não quer comer e é isso. Assim, o médico até pergunta, como é que tá a mais velha? Você não vai trazer ela mais pra se consultar? Assim, ela deixou, ela quer ficar sem comer, sei lá, pro resto da vida, é isso. Eu vou cuidar dela do jeito que dá. Enquanto a Isabelle chega uma hora que ela tem uma reação que talvez eu tivesse, que é tipo assim, não vai comer o caramba. Pega uns presuntos lá, começa a ensocar na boca da irmã, tipo, engole, sabe? Chega dessa palhaçada, entendeu? Vambora, reage. Que é aquele surto do tipo, cara, eu não aguento mais essa situação. Olha o que você tá fazendo com a nossa família, sabe? E a mãe super conformada ali, tipo, não. Eu achei que foi essencial aquele surto, que eu ficava assim, gente, não é possível que as pessoas estão achando normal essa menina andando pela casa desse jeito, falando essas besteiras e não comendo. Ela tá, sei lá, 300 meses sem comer. Tanto que pra mim, no final, ela morre provavelmente de
punição mesmo. E assim, eu fiquei, nossa, Não é possível que ninguém vai fazer nada. Faz alguma coisa, né? Tem uma reação. Aí quando a irmã tem, eu falei, graças. Tava agoniada, assim. Porque precisava, né? Precisava de um contraponto, talvez. Eu tava esperando, inclusive, que isso viesse da avó e não da Isabelle. Pois é. A Isabelle tinha muito mais, na verdade, a ver com a avó, né? Então acho que seria algo até plausível da menina fazer. E a Isabelle, ela até fala, né, que ela precisava perder peso, uma coisa assim, né? Aí eu também fiquei pensando nisso. A outra irmã era mais magra e ela também, às vezes, estava insegura com o corpo dela. Não que aquela garota fosse gorda, né? Bem longe disso. Mas, assim, você viu uma diferença ali e acho que tinha a ver também com a questão da patinação lá e tal, né? sim, é um meio super pesado. Ela fazia balé e do balé ela vai pra patinação no gelo. Você vê que ela tá fazendo aquela transição, né? Ela tem que ser super leve. E, assim, é conhecido que é um meio de muitos distúrbios alimentares e cobranças, né? Enfim. Mas a gente vê que isso não é muito trabalhado. Não só a Holly deixa de lado, mas eu achei que o filme deixa um pouco de lado a Isabelle nessas questões, né? Muito, muito. Acho que o filme deixa a Isabelle de lado, assim. Assim como a mãe deixa, o filme deixa. Porque chega uma hora que, assim, ela simplesmente fica a parte daquilo que tá acontecendo na casa. Tipo, é isso aí, eu vou tocar minha vida, que também não tinha muito o que ela fazer, porque ou ela embarcava na loucura ou ela ia tocar a vida dela. Mas eu até pensei se alguma hora ela tava tentando ter controle de alguma coisa, porque tem aquela hora que ela fica bêbada e vai pro quarto com o irmão até do namorado da Betsy, e me fica meio subentendido que eles vão transar e tal, e o irmão chega e fala, para com isso, ela tá bêbada, não sei o que, não vai fazer nada, que eu achei ótimo também, porque, né, 2022, a gente não precisa de mais filmes sobre isso. Mas, assim, ela tava tentando viver intensamente alguma coisa que não fosse aquela vala que tava na casa dela, e aquilo podia ter sido melhor explorado e não é. Assim, o ápice é isso, ela larga a família, eu acho até que ela não despede da mãe, ela vira pra avó e fala, ó, tô te esperando lá fora. E Tchau, sabe? Pega a malinha dela e se manda. Tchau e benção. Inclusive, aquela cena que o irmão mais velho impede de acontecer alguma coisa, eu acho que foi a única cena que ele prestou pra alguma coisa, né? Porque ele foi sensato, na verdade, né? Não foi totalmente inútil. Porque teve aquela parte que ele vai na casa da Betsy e aí ela fala alguma coisa lá pra ele que ele não gostou e ele vai embora e some, sabe? Então, assim, também foi idiota isso. Então, eu acho que a única coisa realmente boa que ele fez foi impedir alguma coisa lá de acontecer, né? é o irmão de fazer algo que não fosse consensual ali, né? Realmente, pra você ver. Como as figuras masculinas do filme são inúteis. E parece que na Isabelle eu vejo um mix de ao mesmo tempo de se inspirar numa certa parte na irmã, porque querendo ou não, acho que é uma dinâmica natural, né? Ainda mais quando é do mesmo gênero, você acabar enxergando o seu irmão ou irmã mais velha como algo a atingir também, né? Uma figura pra se espelhar. Só que ao mesmo tempo, assim, tem essa tentativa de que não quero ser igual. É quase conflitante uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo que ela se espelha, ela fica nessas tentativas de fuga pra sair de toda aquela situação. Até porque tá tudo muito problemático em casa e tudo mais. Eu acho que foi você, Amanda, que falou da mudança dela, né? Realmente, nas cenas iniciais, a gente vê ela com a roupinha de balé, querendo não passa aquela imagem meio inocente, aí no final ela já tá usando as maquiagens pesadas, que inclusive era mais ou menos o que a Betsy usava antes, né? É triste porque não foi desenvolvido bem o suficiente, mas a gente vai meio que se apegando ao que tem, assim, as poucas coisas que o filme entrega. E tinha potencial. Are you suggesting Betsy's been possessed by a demon? Quite the opposite, Holly. I believe Betsy's possessed this family. E eu fiquei pensando no luto, assim. Vocês acharam que o luto, por conta do pai ter morrido, foi uma coisa que foi bem desenvolvida? Não. Eu também acho. Porque, assim, se é pra mostrar que alguém morre, beleza, vai refletir na filha, de alguma forma, porque o cara se matou e ela viu. Mas o luto em si, eu não sei. Fiquei meio na dúvida se mostrou e eu que não liguei os pontos, ou foi uma coisa muito sutil. Mas eu acho que não foi também. Até pelo salto temporal, né? Porque pra mim, tinha passado muito mais tempo. Foi só quando vocês falaram no começo do episódio aqui de que faz menção a um mês, eu falei, é mesmo pouco tempo de uma coisa pra outra, né? O que eu justifico mais ou menos é que como ele já tava bem debilitado, aparentemente bem doente, o que me parece é que normalmente o luto começa mais cedo antes da morte das pessoas, assim, nessas situações de doença mais grave. Não que as pessoas estivessem esperando que morresse logo, mas já tava trabalhando a ideia de que vai perder a pessoa, sabe? Tá se preparando, né? Isso. Então talvez
talvez não tenha sido um luto tão forte, tão impactante, como se ele morresse de alguma coisa assim, repentina, sei lá, um acidente de carro. Ou eu acho que também era um reflexo da negação até da morte dele. Elas negavam tanta coisa ali. É aquela coisa, né? Parece uma família perfeita e você vê que de perfeita não tem nada. Aliás, como todas as famílias. Aquela coisa bem Ana Karenina mesmo. Mas eu achei assim, podia ser uma negação também. A minha sensação foi que toda hora que alguém tentava falar da doença do pai ou da morte do pai, a mãe desconversava. Nas conversas dela com a outra mãe, ou até com a própria mãe dela, ela sempre desconversava. Assim, tô fingindo que não tá nada acontecendo, tá tudo bem. Então eu não sei se de repente isso foi por esse lado. Não sei, eu senti um pouco diferente de vocês, eu confesso. Eu acho que talvez a morte do pai acentuou características das três, assim. Inclusive a solidão delas dentro daquela casa, a falta de relação de uma com a outra, né? Assim, de vínculo entre elas mesmo. Eu tive um pouco essa sensação, assim, de que nada ali era muito externalizado. Era tudo muito contido, o que até pode ter provocado o surto lá, coisa lá da Betsy. Então, eu fiquei com essa sensação de que havia uma negação muito grande e tal, e que isso foi sendo internalizado e que foi meio cada um vivendo o seu luto à sua maneira, no seu canto, sabe? Assim, me deu um pouco essa sensação. E concordo com a Monique. Acho que como elas já estavam vivendo a morte do pai, né? E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o pai se suicidou, né? Por mais que ele tivesse doente. O luto por pessoas que se mataram, no caso, deve ser uma coisa muito complicada. Principalmente se você é filho, ou pai, ou mãe, acontece. Eu imagino assim, por que não quis mais viver, né? Por que fez isso? Então, deve ser uma questão muito grande, de dimensão muito grande pra você resolver, né? Pra você internalizar e trabalhar. Mas concordo. Acho que ficou um pouco jogado. Acho que deram muita importância naquela cena inicial. E você acha que, de fato, o luto vai marcar o roteiro como um todo, quando, na verdade, a cena inicial tá dizendo mais sobre as consequências do que aquilo gerou na Betsy e na Holly, né? Então, acho que vai bem por aí. Não sei se vocês concordam, mas eu tive essa sensação. Então, é que a minha dúvida que me fez ficar pegando o pé na cena inicial é porque foi um suicídio. Não é nem porque, na verdade, elas já passaram pelo processo de aceitação e tudo mais. Mas quando alguém da família morre, geralmente quebra um pouco as estruturas familiares. E eu senti que quebrou muito mais por conta do que aconteceu com a Betsy do que com o que aconteceu com o pai. Porque a gente já tinha estabelecido lá no começo, quando eu perguntei pra vocês, que a morte do pai não mudou a dinâmica das três em si. Então, essa é a minha dúvida, sabe? Parece que não afetou a estrutura familiar, foi mais uma questão do que a Betsy tava passando. Aí, se o que a Betsy tava passando tem relação com esse suicídio do pai, aí é outra história. Aí pode ser uma interpretação, entendeu? Mas, se não, eu não consigo ligar, sabe? Eu concordo muito na parte de que parece que o luto não tava se manifestando de fato, tava tudo muito contido, tava até meio confuso se elas ainda estavam passando por aquilo, mas depois desse monte de conversa que a gente teve, e um pouquinho daquela minha linha de raciocínio da religiosidade da Betsy, eu fiquei pensando, querendo ou não, morte já é uma coisa que deixa a gente pensando muito em sentido da vida, e o que acontece depois, e tudo mais. E aí, como a Amanda levantou disso do suicídio, que você começa a se perguntar do porquê que não queria estar aqui, e a gente vê algumas discussões meio filosóficas, nem tanto pro caminho religioso ao longo do filme, quando logo no início a Holly fala, às vezes eu fico me perguntando qual é o ponto disso tudo. Elas repetem isso várias vezes, aliás, né? Tipo, qual o sentido disso tudo? Pra que isso tudo, né? Sim. E daí, me parece quase um caminho justificável, não necessariamente natural, mas que esse vazio que elas estavam sentindo se manifestasse de forma religiosa. Tanto é que depois a gente volta ali na Holly perguntando pro Dominic, que é o ex-namorado da menina lá, você reza? Tipo, adianta alguma coisa, sabe? A gente já vê que ela já tava com as estruturas meio abaladas, porque ali não parecia um ambiente que as pessoas eram muito devotas e acreditavam em alguma coisa, né? Então, é tudo muito novo e parece que é uma busca pra tentar preencher essas perguntas que elas não estavam conseguindo responder mesmo. Por mais que eu tenha falado de iconografias católicas, eu acho até meio interessante que essa religiosidade, ela quase seja cósmica. Porque pelo que parece, a possível entidade que tá se comunicando com a Betsy, ela vem do céu, do universo, assim, né? De uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Não quero usar a palavra científica, mas parece mais cósmico do que religioso de fato, sabe? Tem uma lua de sangue ali, né? Entendamos como quiser. É aquela coisa, filmes de demônio e possessão, aulas 1, 2 e 3, rola uma lua de sangue ali. Mas de qualquer forma, eu entendo o que você tá dizendo. Não é muito explicado o que tá
acontecendo com a Betsy, assim, tipo, não, ela está possuída, ou não, ela tá dizendo agora, ela responde pelo demônio. Não se entra nesse contexto do que é, né? E só assim, ela realmente tá focada, o propósito dela foi dado naquele momento ali que ela teve aquela, como diz mesmo no sinopse, né? Aquela iluminação ali, aquela experiência, e é isso aí. Também achei que, por um lado, é bom que o filme não entre nisso, mas por outro, eu acho que isso tira força da vertente fantástica da história, sabe? Eu acho que enfraquece um pouco, assim, mas... É porque eu não tava lendo muito como demônio, por mais que a gente fale das simbologias, por algum motivo eu não peguei muito o cunho demônio de fato. Porque pra mim, isso era... Eu vou falar ET, porque eu não tô achando o termo melhor, mas tipo, estavam destruindo aqui a Terra, ia causar aquele apocalipse e tinha um deles entrando nela, assim. Uma entidade, uma energia, alguma coisa assim. É, até pelas próprias questões existenciais, assim, me pareciam muito mais, qual é meu lugar no universo? Pronto, sabe meio aniquilação? Tipo, a gente tem aquela entidade meio de fora, não é um deus, assim, não dá pra comparar com isso, mas parece que é uma raça superior, eu não sei. Não levei pra capeta entrando na menina. Eu, no caso, levei pra capeta mesmo, tá? Aquela coisa que ela falava escuro, sofrimento, aquela lua de sangue e tudo mais, assim, eu não consegui pensar em outra coisa, não. Não sei qual capeta, não sei qual deles, entendeu? Qual bicho ruim. Qual bicho ruim que foi, nem quero saber, tá? Por favor, obrigada. Mas, assim, eu levei pra esse lado até pela questão da religião mesmo, do bem e do mal, sabe? Uma coisa meio luz e sombra. Então, eu acabei levando por esse lado. O que me pega é essa lua de sangue, eu achei ela tão solta. Mas aí que tá, foi uma coisa que eu não tinha prestado atenção, mas quando a Amanda fala que o pessoal tinha essas coisas de iluminação quando tava chapado, daí me justifica, entendeu? Mas a mãe também tava, no caso? Que ela também viu. Tava. Ela faz um drink com uísque, alguma coisa assim, e ela bota tipo um quadradinho no final do copo. Eu até voltei essa cena, eu falei, gente, ela tá botando alguma coisa na bebida, é impressão. Parece que ela tá botando um ácido ali, entendeu? Mas assim, tava bebendo, ok. Mesmo que ela não tenha colocado nada adicional, assim, ela tava lá enchendo a cara porque tava frustrada com a vida, né? Os problemas dela. Assim, sempre tinha algum entorpecente, né? Lógico que no caso da Betsy, Comina cheirou álcool em pó, né? Se aquilo não der onda também. Então, tava procurando, assim, significado sobre lua de sangue, alguma coisa assim. E ela pode significar algo profético. Né? Isso segundo a Bíblia, né? Mas tem um fenômeno chamado lua de sangue. Não fica realmente daquela cor, mas a gente vê, às vezes, que ela fica meio avermelhada. Sim. Também não dá pra ter certeza se é só uma extrapolação pra demonstrar alguma coisa. É difícil de acreditar se tava tudo acontecendo do mesmo jeito que tava sendo exposto. Lua em filme geralmente sempre tem alguma coisa. Tipo no Sentinel, a lua gigante, né? Tem que sempre prestar atenção na lua que tem alguma coisa. Se tem uma lua, é porque tem alguma coisa. Não tá ali à toa, assim. Quando ela tá destacada, né? Sempre associei muito a transformação e mutação mesmo. Até sempre pensar em lobisomem, por exemplo. Tipo, sai do humano pro bestial, né? Sim. E pra mim faz sentido dentro do filme também, porque foi naquele momento ali que ela mudou. Mas assim, eu quero saber agora, o que vocês acharam ali de toda aquela iluminação final com a Holly? O que aconteceu ali? Tava acontecendo? Eu não sei, parece que passou pra ela o negócio, né? De alguma forma. E eu não sei porquê. Tipo, a menina morre e eu fiquei pensando que passou pra ela. Sabe o que eu achei? Assim, por isso que eu até associei com Saint Maud, talvez. Cara, eu acho que a mulher enlouqueceu ali, legal. Ela viu o marido morrendo na frente dela, depois ela vê a filha que já tava definhando, pega e a filha morre, e a filha fala pra ela, ó, se eu pedir ajuda, você não me deixa pedir ajuda. E a menina berra 500 mil vezes, me dá uma ambulância, me leva uma ambulância, não sei o quê. Então, eu não sei, acho que deu ruim, sabe? Chegou num ponto que sem volta, assim. Eu entendi aquilo aí como se fosse um estado catatônico, assim, dela, sabe? O que embarcou na loucura da filha, né? Porque quando a menina morre, você notou que tem uns brilhinhos também? Sim. Não reparei. Não é brilho, mas é tipo uma poeirinha subindo. Ah, sim. Fica meio etéreo o quarto, aquela estética de sonho, assim, né? Ai, eu não sei. Esses finais são complicados, minha cabeça explode. Eu perguntei pra vocês que eu também não sei. Olha lá. Muitas perguntas. Eu fiquei muito com essa sensação, de que é a mesma sensação que eu tenho, inclusive, com a Betsy, assim. Ela tava vendo aquela luz branca lá e pronto, chegou num ponto lá. Mas eu não acho que o mundo tava acabando, que a Betsy tava certa, realmente era profeta, entendeu? Eu não consegui comprar essa ideia, não. Sim, cara. Mas é isso, assim. Infelizmente, eu até queria ter comprado, porque é interessante, mas pra mim a coisa
psicológica ficou muito forte. Então eu levei pra esse lado, tipo, enlouqueceu, cara. A mulher chegou no ápice do tipo, a filha morreu e ela passou a noite inteira segurando a filha, meio que pra ela morrer mesmo, porque ela pediu isso. Então chegou num ponto sem volta, assim. Ela já tinha um histórico, né? A mãe fala que ela já tinha sido internada, né? E tudo mais. Então, assim, chegou no limite ali dela. Uhum. Assim, supondo que seja verdade, pra mim, as feições, assim, de, nossa, o sofrimento valeu a pena, a Holly acreditando que a Betsy realmente estava certa, mas se eu acredito que aquilo aconteceu, não tenho certeza. Por mais que eu goste muito de comparar o sobrenatural do filme, algo me diz que não aconteceu de verdade. Lá vou eu de novo falar de Sentimals, mas é meio que isso. Você acha que tá acontecendo uma coisa e a realidade é bem diferente, né? Assim, na cabeça da mulher tá acontecendo uma coisa, a realidade é o extremo oposto, né? Então, eu levei por esse lado. Por isso até que eu achei os finais, pô, irmãos gêmeos, assim, primos muito próximos. Todo mundo da mesma família. Alguém falou da Betsy ser manipuladora, né? Das coisas que a avó falou. Foi você, né, Amanda? Aham. Então pode ter a ver com isso, né? Ela pode ter entrado na mente da mãe dela e ela tem enlouquecido, né? Pode não, eu acho que ela entrou real, assim, eu acho que a mãe super comprou a ideia dela. É porque foi a mesma coisa, né? E a questão lá das duas terem visto a lua, por mais que tenha sido tomado lá o negocinho pra ver coisa, ela meio que induziu a mãe a ver a mesma coisa, né? Claro, ela conta pra mãe, né? Ela leva a mãe no lugar e fala, eu estava aqui, eu vi tal coisa, não sei o que, e aí eu aceitei, o vazio que eu tinha não tinha mais e tal. Ela induziu, assim. Se a Holly não soubesse de nada, nada, e tivesse a visão, eu ia falar, pô, tá estranho, tá vendo a mesma coisa que a filha. Mas, assim, não, e me pareceu muito mais uma coisa de aceitar o caos da filha, comprar o barulho da filha, comprar o caos que ela tava propondo ali, o propósito. A menina tava com um propósito ali. Se ela não tinha propósito nenhum, ela arranjou um propósito pra todo mundo ali. Então, você acha que ela comprou o propósito da filha. E acho muito que foi daquela coisa, assim, da menina falar do pai. Eu achei aquilo muito manipulador, assim, muito. Tipo, o papai tá falando que sente muito. E tem a ver também, eu acho, com esse negócio que foi da manipulação, mas a mãe parece que, em algum nível ali, ela queria saber o que tava acontecendo. Ela queria sentir o que ela tava passando. Eu não sei. Acho que pela ligação das duas, sabe? No fundo, ela queria sentir. Isso me lembrou uma outra coisa que eu até vou falar nas indicações, que também me lembrou. Mas tem a ver muito com ela querer estar na pele da filha, talvez no lugar da filha, sabe? Não só isso, eu imagino também pelo vazio que ela também estava sentindo. Tipo, minha filha conseguiu preencher com alguma coisa, eu também quero isso, porque ela tá sobrevivendo. Por mais que não seja numa situação ideal, ela tá resistindo. Eu talvez não. Sim. E cai naquela coisa que a gente falou lá atrás, no início do episódio. A Holly, ela é uma pessoa que vive para os outros, né? Ela não tem um propósito próprio pessoal. Ela tá sempre levando a filha no esporte, ela tá sempre fazendo comida para os filhos, ela tá cuidando do marido. Você não vê ela fazendo nada pra ela, você não vê ela lendo um livro. A gente não vê nem o quarto dela. Então, acho assim, ela tá sempre vivendo para os outros, pra família dela, ela tá sempre se doando. É bem isso que você falou. Realmente ela não vê propósito. O propósito dela é o propósito do outro, né? Assim, é essa sobrevivência ao outro. E fora toda coisa da relação dela com a filha mais velha ser um vínculo meio doente, né? Assim, a diferença que ela faz de uma pra outra, a romantização e tal. Tem uma cena que passa batido, assim, mas eu achei que isso fica muito claro. Bem no início, assim, a Betsy, né? Começa a separar umas roupas velhas pra dar pra irmã mais nova, pra Isabelle. Tipo, não, tô separando umas roupas aqui pra dar pra Isabelle. Tipo assim, bem aquela coisa de filho mais velho preferido, aí o mais novo só herda as coisas do mais velho, sabe? Fica claro que, assim, a estrela da casa era a Betsy, né? Era a primogênita, né? Então, talvez até por essa relação meio doida das duas mesmo, é bem que você falou, né? Ela quer sentir o que a filha tá sentindo, ela quer entender o que a filha tá entendendo, ela quer viver a vida da filha, ela quer viver pela filha, através da filha, né? Então, é muito doido, assim, né? E o título do filme, vocês entenderam? Não, lógico, a comida é um ponto crucial no filme, sem dúvidas, e a questão de transtornos alimentares, de excesso de comida, de falta de comida, o que a comida representa, o vazio, estar cheio, né? Estar satisfeito, estar vazio, coisa da busca pelo propósito. A comida tem um tom todo filosófico ali, né? No filme também. Mas eu não sei se banquete, imagino que a tradução seja essa.
Eu não entendi, tô aqui na minha humilde posição de falar que eu não entendi o título, ok. Então, até porque quando eu vi Banquete, eu lembrei daquele outro filme que eu até recomendei no Tessanic, que era o The Feast, né? Aham. Eu quase vi esse sem querer, inclusive. Aí eu pensei, não, pera, o nome é parecido. Ok, calma, não é esse. Não, mas é que eu fiquei pensando em excesso de comida, né? Quando você ouve banquete. Só que aí agora, eu fiquei pensando se não é... Eu acho que uma união meio que do que vocês falaram ao longo do episódio, aí se é não necessariamente um banquete de comida, mas dela tá ali entregue pra filha, de entregando tudo, sabe? De servir tudo para ela. Alimentando, né? É a única interpretação que eu tenho. Faz sentido o que você falou, mas eu não sei, eu acho que banquete é um negócio muito específico, eu não sei se eu consigo abrir tanto, assim, sabe? É complicado. Quando fala banquete, me vem aquela cena do Pequenas Margaridas, sabe? Não vi. Tem uma cena, assim, que é muito característica do filme, não é spoiler, tá? Que tem um banquete enorme de comida, e assim, elas começam a brincar, comer e fazer milhões de coisas com a comida e tal. Então, assim, me vem muito essa cena de exagero, sabe? Que banquete é meio que fartura, né? Fartura, exatamente. E ela tinha tudo isso, mas é uma coisa que ela renegou, né? Que ela não quis. Daí eu fiquei pensando, por que banquete? Já que é o oposto, não é? Uhum. Já que ela se abdicou de comer. Eu agora pensei uma coisa que pode ser meio viagem. Mas eu pensei assim, na questão do banquete, do que é oferecido a cada uma daquelas personagens, sabe? Assim, como o ato de oferecer comida, só que, como ali no caso, o ato de oferecer relacionamento ou sentimento. A avó não oferecia nenhum tipo de carinho nem afeto pela Holly. Aí a Holly quer oferecer demais pra Betsy e pra Isabelle, mas ela oferece muito mais pra Betsy do que ela oferece pra Isabelle. Então, assim, eu acho que é uma relação toda meio retroalimentar, sabe? Tipo, do que você dá e do que você recebe de cada um. Uhum. Mas concordo com você, banquete pra mim me lembra fartura. A única coisa que me faz sentido, assim, é o excesso de amor da Holly que acaba resultando na morte da Betsy, né? Então, assim, pode ser isso. Essa fartura de amor que tirou a racionalidade dela, de, tipo, peraí, não tá comendo, enfim, uma sonda aí nessa menina, sei lá. Sabe o que banquete me remete também? A desnível, a desbalanceamento. Normalmente, quando eu vejo banquetes mesmo de comida em cinema, ou vai ter uma questão meio social, econômica, de tem gente que tem tantos e outros que tem tão poucos, ou então gente que não aproveita as coisas que tem, e querendo ou não, é o que a gente vê na relação também. Mas mesmo assim, acho que tinha título melhor. Assim, quando você procura significado de banquete, tem lá escrito refeição solene e aparatosa, festim. E também tá escrito banquete sagrado, a comunhão eucarística. Então, sei lá, às vezes pra um lado religioso, porque a gente tava falando aqui que ele pode flertar com alguma coisa religiosa. Aham, sim. Eu fiquei pensando naquelas cenas delas na mesa de jantar, depois do que a Monique falou. Assim, as filhas que sentam nas cabeceiras da mesa, né? A relação de poder ali é completamente desequilibrada. Não é a mãe que senta na cabeceira da mesa. Eu fiquei pensando nisso depois. Normalmente são os pais que sentam na cabeceira e os filhos ao longo da mesa, né? Uhum. Ali são as filhas que sentam na cabeceira e aquela mãe meio que entre as duas ali, meio dividida também entre as duas. Meio que uma relação de poder mesmo. Faz sentido. Uhum. Mas concordo que temos nomes melhores. Verdade. Agora que a gente já falou os spoilers. Gente, eu não consigo ver a conexão com o bebê de Rosemary ali. Hereditário até me veio à cabeça, claro, porque vem essa coisa da avó pra mãe, da mãe pra filha, né? Que tem muito no Hereditário. Uhum. O Relic mais ainda, nossa senhora. Ainda mais pela construção das personagens. Eu não lembro muito bem de Relic, mas eu lembro que tem uma personagem, que é a filha, que ela também tá perdida, não sabe muito bem o que quer fazer e tal. E nesse filme também tem essa personagem, que é a Betsy, que também tá nessa de achar um propósito e tudo mais. Eu lembro que o Relic brinca com isso também numas cenas lá. Sim. Então eu achei muito mais pro lado do Relic, se for querer comparar. Agora o bebê de Rosemary, eu consigo ver se a garota nasceu já encapetada, mas não é uma coisa que tem um contexto, entendeu? Pra isso. Então eu não consigo pensar. A única coisa que me remete a bebê de Rosemary é a obsessão de uma mãe com um filho, assim. É a única. Porque, assim, não fica nem claro se ela tava possuída, que nem a gente falou, né? Não fica claro o que possui ela. Então, assim, foi a única coisa que me remete, sinceramente. Acho que essa venda como bebê de Rosemary foi meu falha, assim. Hereditário, beleza, vale. E outra coisa, falar que ela se inspirou
inspirou no Eggers. Gente, é muito complicado você falar isso. Eu não vi nada do Eggers ali. Nada. Eu não consigo. Eu também não consegui reconhecer. Pode ser um erro meu. Assim, essas estratégias de venda, né? De distribuidora, enfim, coisas questionáveis, né? Eu não consegui ver essa relação aí, não. Foi como vocês falaram. Eu vejo muito mais com Relic, até vejo com Hereditário. Vejo muito com Sentinel essa coisa, né? Da religiosidade, né? Da fé, na verdade. Nem já da fé. Ela tinha fé naquela profecia dela lá. Vamos pensar assim. Agora, de resto... Então, eu acho que o bebê de Rosemary é meio que um pouco pro final, não necessariamente ao longo do filme, e de uma coisa mais aberta, não necessariamente de bebê capeta, mas de, tipo, amar seu filho não importe como. Porque a Rosemary meio que aceita, né, o bebê diabo no final. Então, é a mesma coisa que eu falei no início, eu consigo forçar condições, por mais que eu não concorde. É porque se você relacionar coisas, você vai acabar pegando em outros filmes também. Aceitar filho todo cagado, tipo o filme do tronco lá, a mulher aceitando o filho comendo gente. Pronto, bebê de Rosemary, tá ligado? Pronto, você já associou a tudo, sabe? Sim. Você vai associando com tudo. Eu acho que é muito vago você pegar um filme específico e associar. Até pelo desenvolvimento completamente diferente, é meio embaçado. Mas eu sinto muito isso, de sempre que tem maternidade envolvida, ou vai ser gente comentando sobre o filme, ou a própria venda do filme vai estar envolvendo o bebê de Rosemary. Tipo, gente, já deu. Até porque não é só uma estrutura de filme, a gente já tá vendo maternidade sobre diversos âmbitos diferentes. Nossa, no terror, então, ele sempre cai em Bebê de Rosemary, né? Impressionante. Parem de comparar o bebê de Rosemary. Chega. Pois é. Já tem tanta coisa boa feita aí, gente. Vamos criar outras referências, sabe? E mais próximas até, que nem aqui a gente falou de Relic, falou de St. Maud, enfim, tá muito mais próximo do que o bebê de Rosemary. Sim. Mas tudo bem, né? Seguimos. Então, pra mim, assim, eu continuo na dúvida se eu ainda gosto dele, embora eu reconheça aí que ele tem muita coisa interessante, mas eu acho que é mais o ritmo dele, os acontecimentos, eu não sei se... eu não sei explicar, mas eu ainda tô um pouco na dúvida se eu realmente gosto dele, se eu assistiria de novo por livre e espontânea vontade, sei lá. Mas eu reconheço várias coisas que eu não tava conseguindo ver nele antes, eu concordo que ele é um filme bonito, né, ele tem uma fotografia bonita que nem a Amanda falou. Eu acho que tem coisas muito bem feitas nesse filme, não dá pra tirar esse mérito. Eu acho que é mais uma coisa minha mesmo, de não ter amado o filme, sabe, assim, mas eu reconheço o mérito dele. Quando eu fiz aula de crítica de cinema com o Filipe Pitanga, aliás, se ele ouvir esse podcast, um beijo, senão ele me mata. Mas assim, ele sempre falava uma coisa e eu concordo com isso aqui. Quando você assiste um filme, lógico, você tá vendo o filme do ponto de vista crítico, né? A gente estuda isso, a gente trabalha isso, mas tem um pouco da sua experiência pessoal, da sua bagagem que você carrega quando você vai ver o filme, né? Então, assim, tem determinados temas que super mexem com algumas pessoas e que as outras pessoas passam por eles, ok, assim. Essa questão da maternidade, de relações maternas difusas, né, de mágoa maternal, mexe muito comigo, assim. Seja por experiência pessoal ou não, desculpa aí, mãe, mas eu acho que mexe muito comigo, assim, essa dinâmica avó com mãe, mãe com filha, filha com avó, assim. Eu venho de uma família de figuras femininas muito fortes, né? Eu sempre me imagino meio que no lugar, eu sempre reconheço algumas dinâmicas, então isso pra mim pegou muito. Agora, de fato, assim, em determinado momento do filme, eu desliguei o botão do sobrenatural. Aquilo ali, pra mim, virou uma questão toda psicológica e é isso aí, e eu não consegui fazer esse link, sabe? Por mais que eu reconheça que tá ali. Se alguém quiser fazer, tá ali, sabe? Mas eu, Amanda, pessoalmente, não fiz. Mas olha, eu gostei muito do filme, até complementando o que a Isabela falou, a nota dele no IMDb é horrível, né? 4.8. Mas eu acho que é aquele tipo de filme que não tem meio termo. É assim, ou você vê e você gosta muito do filme, tipo, na hora que eu terminei o filme, mandei mensagem pra Monique, nossa, eu adorei o filme. Ou você vê e fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô assistindo? Pra que eu tô vendo isso? Sabe? Então, independente de gostar ou não, é um filme que faz pensar. E eu acho que isso tem um mérito, assim, qualquer filme que me faça pensar, refletir, sabe? Que, nossa, realmente, aquela situação e tal, eu gosto muito. Que eu detesto filme que dá tudo muito mastigadinho, explicadinho, que parece que eu sou burro e não vou entender o que eles estão querendo dizer. Que, sabe, subestima o espectador. Sim. Eu acho que esse filme, ele não subestima o espectador. Ele faz o espectador pensar e refletir e entender o seu próprio final, ou entender o seu próprio filme, né, no caso, assim, né? Você vai pro lado que você quiser, né, se você achar mais forte. Então, eu indico que é um filme que as pessoas deveriam ver. Não é aquela coisa tipo, não vê, não veja. Pode ser que você não goste. Exato. Assim, eu indico com ressalvas, né? Mas eu indico. É isso. Assim, eu acho que também o que interfere muito no você gostar ou não de um filme, ou ele mexer com você ou não, enfim, é se você assistiu alguma coisa recentemente que você
você gostou muito. Por mais que você não compare, porque você sabe que não vai ter nada a ver, ou você sabe que você não tá esperando a mesma coisa, mas de alguma maneira isso acaba interferindo. Isso é uma bosta, mas é verdade. Eu gosto dele ainda, por mais que a revisão eu acho que dessa vez não ajudou muito, porque como eu falei, eu saí da segunda revisão com mais perguntas do que respostas, mas ao mesmo tempo, eu também me aproximo um pouco aí de Amanda, porque também tenho mommy issues, então dialoga muito ali todas aquelas relações que estavam acontecendo dentro do filme. Só que, por mais que eu tenha assistido muito aberta ao sobrenatural, por mais que eu goste muito da tentativa dele de sobrenatural, acho que faltou um refinamento de ou você colocar seu pezinho no chão e querer trabalhar todo sobre uma ótica realista, ou então você trabalhar melhor o seu sobrenatural, entendeu? Porque nesse caso não considero uma mescla muito boa, por mais que a gente consiga justificar. A Amanda levantou sobre não subestimar, eu acho que nesse ele até exige demais de que a gente crie coisa na nossa cabeça pra tentar justificar as coisas. E por mais que seja melhor do que um filme me chamando de burra, ainda assim, parece que você não fez seu trabalho o suficiente. Ele faltou entregar mais alguma coisa pra eu não precisar ficar buscando resposta, sei lá, na puta que pariu. Então, acho que é isso. Eu continuo gostando dele, mas enxergo muitos defeitos também. Tô com você nessa. Eu tenho ressalvas, porém o saldo é positivo, digamos assim. É. It's like there was a hollow in me before, and now it's been filled. I feel it. It's faith. Então, já que a gente passou aí quase o episódio todo falando de diversos outros filmes, chegou o momento das nossas recomendações aí pra galera que assistiu a Banquet e queira alavancar, intensificar aí as emoções que o filme causou. Então, o que vocês recomendam aí pra essas maratonas? Então, eu até já falei, posso me repetir um pouquinho, então desculpem se for o caso, mas assim, Relic, eu acho que é essencial. Quem gostou desse filme, grande chance de gostar de Relic, muito provável. A série que eu falei, continuo indicando também, a Objetos Cortantes da HBO, com a Amy Adams e a Patricia Clarkson, é fantástica. E ela é curtinha, são 6 episódios, se eu não me engano, e ela fecha, então vale a pena. Eu ia indicar o Hereditário antes de saber que ele de fato é inspirado no Hereditário. Mas assim, eu acho que o Hereditário, ele tem uma diferença para com este filme. O Hereditário, ele desenvolve muito bem a parte fantástica dele, sobrenatural, né, no caso. Ele tem esse ponto muito mais forte do que esse filme, que de fato deixa a questão real, psicológica mais em voga, digamos assim. E se você gostou da lenda lá, da avó, contou a lenda lá da boca na cabeça, vê Maligno, entendeu? Você já deve ter visto. Tem Maligno, tem o Lar das Crianças Peculiares, que nem a Isabela falou. Mas eu acho, assim, filmes sobre relações maternas, né, mães e filhas, de um modo geral, assim, nesse momento da vida. Um que não seja de terror, é um filme polêmico. É o Me Odeio também. Cara, Lady Bird, assim, eu acho que é um filme que super fala sobre isso também. O Sentimount, que eu acho que tem até no Now, se eu não me engano, ele entrou no Now agora. Ah, e mais um. Veja o Swallow. Ele tá no MUBI, é um filme que não recebe a atenção que deveria. Também fala de comida de certa forma. Nossa, é um filme que, assim, tá lá no meus top 4 do Letterboxd. E é um filme que eu vejo poucas pessoas falando sobre, e o diretor dele, que é o Carlo Mirabella Davis, está até agora dirigindo alguns episódios de Servant, aquela série do Shyamalan. É um filme sobre feminino, então, relacionamentos abusivos e relacionamento materno também. É um filme um prato cheio, assim. Recomendo fortemente. Swallow, também conhecido como nosso segundo episódio. É isso que eu ia falar. A gente falou lá no comecinho do podcast dele, e é muito foda mesmo. Eu recomendo demais também. E eu vou indicar, não é um filme, ele é um curta, um segmento de uma antologia, e o outro não é terror. Na verdade, não sei se é bem uma indicação esse primeiro, porque eu vi faz tempo. Então, assim, eu gostei na época. Hoje em dia eu não sei. Mas é o filme To The Bone, de 2017. Ele fala sobre uma garota que tá enfrentando a anorexia, né? É o distúrbio alimentar ali bem de perto. Nossa, esse filme é pesadíssimo. Né? Você vê ali tudo como é mesmo, né? Como funciona a cabeça de uma pessoa anorexica.
física, até o que acontece fisicamente com a pessoa, tipo, ela começa a desenvolver mais pelo, justamente porque o corpo não consegue mais esquentar, né, porque ela não tem mais gordura. Então eu fiquei impressionada com essas coisas, sabe, que o filme mostra mesmo quando a pessoa tá passando por isso, né, e também a questão psicológica e tudo mais. Então eu achei esse filme tem muito a ver, né, com o que a gente falou ali da anorexia e tal, que é trabalhado no A Bunket. E outro que eu lembrei foi o The Box, que é o primeiro segmento da antologia XX, que é dirigido só por mulheres também. Esse primeiro segmento, ele fala sobre um garoto que abre uma caixa no metrô, um cara aleatório tá com uma caixa de presente, aí ele pede pra ver o que tem dentro da caixa. Aí depois que ele vê, ele não come mais, ele simplesmente para de comer. E é aquela coisa, aquela fartura, aquelas comidas maravilhosas, bem mais bonitas que essa desse filme, inclusive. Todas as comidas dá muita vontade de comer. Só que daí isso começa a afetar toda a família, só a mãe que continua comendo. Aí também tem muito a ver com aquela questão que a gente tava falando da mãe querer sentir o que eles estavam passando. Então a mãe também fica obcecada e fica procurando o cara da caixa pra saber o porquê que eles pararam de comer, sabe? É bem instigante e também não te dá muitas respostas, você fica meio até obcecado em querer saber o que tem na porra da caixa. Mas enfim, é legal pra caramba. Recomendo. Tá anotado. E só um comentário. To the Bone, gente, palmas pra Lily Collins. Quem acha que a Lily Collins não é uma boa atriz, veja To the Bone, porque realmente, que atuação. Ah, é verdade, né? Eu ia fazer 2 indicações também, mas eu meio que roubei uma delas pro episódio de O.T. Sonic, que era o The Feast. Mas pelas cenas de comida em si, não necessariamente pelo enredo. Então fica um lembrete aí, caso vocês não tenham assistido ainda. E a minha segunda recomendação, no caso, é o filme Som, não sei falar, filho em inglês, que é uma produção aí de 2021, da Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos, e foca mais, assim, nessa parte de relação de mãe e filho, e porque a mãe, a protagonista do filme, ela vê o menino adoecendo com uma coisa meio misteriosa, que também leva ele a hábitos alimentares peculiares. Então tem essa possível proximidade, mas só que, diferente do A Bunket, ele abraça muito mais o sobrenatural aí. O final é outra semelhança, não é nenhum spoiler, mas provavelmente vai deixar as pessoas divididas sobre gostar ou não também. Inclusive, tem um texto lá da Thaís no site, que eu vou deixar aí também nas descrições do episódio. E lembrando que a gente também fez um episódio sobre o XX, né, Isa? Que sei lá qual é o número, mas vai estar na descrição também. É verdade. Especial antologias. Isso. E lembrando aí que caso vocês queiram assistir o filme, vocês podem entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente passa as coordenadas tudo certinho pra assistir, porque até onde eu sei ele ainda não entrou em nenhum streaming. E deixar um espaço aqui também, para caso vocês tenham curtido todos os pontos importantíssimos da Amanda e essas recomendações maravilhosas dela. Onde é que a galera te encontra, Amanda? Bom, quem sou eu, né? Vamos lá. A Amanda, vocês já me ouviram falar esse tanto de coisa que eu falo pouco, vocês podem perceber. Eu originalmente sou formada em arquitetura, por isso vocês viram tantas observações a fotografia, cenário, câmera, porque eu sou meio obcecada com isso. Há 2 anos eu fui pra crítica de cinema, me formei na IC e tenho trabalhado nisso desde então. Eu atualmente escrevo pro críticos.com com a Maria Caú, com o Luiz Baez, escrevo no Almanac Virtual com o Felipe Pitanga e escrevo no canal Claquete, que tem pessoas maravilhosas. E eu tenho o meu site próprio, que eu desenvolvi junto com 2 amigas, mas agora somos só 2, que chama 3 Locadas. Quem quiser achar a gente no Instagram é @3 locadas, LOCADAS. E tem o site também, que é www.3locadas.com.br. Tem muito conteúdo de terror, mas tem muito conteúdo de outras coisas também. E acho que vocês vão gostar. E agradecer o convite. Adorei a experiência de ver o filme. Eu nem sabia muito da existência desse filme. Então, obrigada pela indicação. E obrigada pela conversa. Eu gosto tanto que a gente acrescenta tanta coisa umas pras outras, assim. Eu adoro gravar podcast por isso, assim. Foi o que acho que a Isabela tava falando. O filme até cresce, né? Porque você começa a pegar outras percepções. Sim. E foi muito legal. E agradecer e dizer que eu estou disponível sempre que vocês quiserem. Pode deixar. E muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Gostei bastante. E mãe, se você ouvir esse podcast, desculpa, tá? Mãe, tá tudo bem. Só um filme, tá? Pelo amor de Deus, briga comigo, não. É meme. Mentira, não é? É isso.
isso, gente. Ai. Obrigada mesmo, Amanda. Sigam ela lá, confiram todos os textos que ela escreveu ali nos portais que ela falou. E não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. Vocês estão careca de saber, mas nós estamos no Horrorizadas Podcast lá no Instagram e no Facebook e no Horrorizadas PC no Twitter. Também temos o site lá, horrorizadas.com, que sai aí semanalmente textos e listas pra você não reclamar de não ter filme pra assistir. Tem muita coisa lá, então indicação é que não falta. Mas é isso então, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Mesmo que vocês não gostem do filme, contem pra gente por quê. Se gostou também, ou se quiser recomendar, pode falar qualquer coisa. Interajam com a gente nas redes sociais. Mandem a interpretação de vocês. Não xinguem as nossas interpretações não, tá, gente? Não. Novamente, obrigada, Amanda, e até a próxima, pessoal. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau! Ai, cara. Vai, Isabela. Quer falar primeiro, Amanda? Não, vai, Isabela. Cada um. Socorro, vou tirar para o ímpar. Não, obrigada. Eu tenho uma opinião, mas eu quero deixar você falar primeiro. Esse que é o problema. Talvez eu não tenha. Eu ia tirar uma foto agora, porque minha gata tava igualzinha àquela menina desse filme que a gente viu agora, que ela fica olhando pra cima, pro nada, assim. Então, a minha gata tava igualzinha. Aí eu falei, pronto. Tá possuída. Pegou o negócio lá, não é mais querer comer.